Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo, assim, imenso, cheio de detalhes, Warhammer 40K. É gigante mesmo. Mas calma, o foco hoje é bem específico, tá? Como dar os primeiros passos. Montar um exército do zero, sabe? Pra quem tá começando agora. Isso aí. A gente se baseou num guia bem pé no chão, assim, de quem tá começando para quem tá começando. A ideia é não assustar ninguém logo de cara. Boa. Vamos ver desde, tipo, como pensar no tamanho do exército, até umas ferramentas que ajudam a organizar as tropas. Legal. A ideia é dar um mapa inicial, né? Como definir o tamanho da partida, escolher uma facção que, sei lá, te chame a atenção. Kit Fizg, né? Isso. Entender as regras básicas para montar a lista. E onde achar as informações principais. E até uma alternativa para jogar online. Bom, vamos lá. Vamos nessa. O primeiro conceito que parece essencial é pontos. Para jogar, precisa de exército. E para montar, a gente define um limite de pontos. É isso. Exatamente. E aqui tem um ponto crucial, sem trocadilho. Pontos não são para ver quem ganha, tá? É tipo o orçamento máximo que você tem para gastar nas suas unidades. Ah, tipo um teto de gastos? Perfeito. Cada miniatura, cada unidade, tem um custo lá nos manuais ou no app oficial. Isso ajuda a equilibrar o jogo, sabe? Para garantir que os dois lados tenham forças de valor parecido. Faz todo sentido. E quais são os tamanhos de partida mais comuns? Para quem está começando, qual a dica? Olha, o padrão competitivo mesmo, que a galera joga em torneio, geralmente é 2.000 pontos. É o chamado Onslaught. Mas isso pode levar horas, né? Imagino. Para começar, o ideal é ir menor. Tem o Strike Force, que fica entre 1.000 e 2.000 pontos, e o Incursion, de 500 a 1.000. 1.000 pontos, por exemplo, é um tamanho super legal para aprender as regras. Dá para jogar em 1, 2 horinhas e nem precisa de uma mesa gigante. Bacana. Começar pequeno parece bem mais... Gerenciável, né? Com certeza. Tá, defini o tamanho. Aí vem a escolha que parece difícil. A facção. Tem alguma dica além do escolhe o que achar mais bonito? Olha, para começar, essa regra do legal é a melhor mesmo. Sério, escolher umas miniaturas que te agradam, uma história que te interessa, isso é o que te mantém motivado, sabe? É, faz sentido. Pra pintar depois e tudo mais. Exato. Claro que existe o meta, né? Os exércitos que estão mais fortes no momento competitivo, mas, sinceramente, deixa isso para bem depois, se quiser entrar nisso. Ok. O importante agora é achar algo que você curta. Dá uma olhada nas fotos, lê um resuminho da história de cada uma, alguma vai te chamar mais atenção. Certo, me conectei com uma facção, visual incrível, mas não posso simplesmente botar, sei lá, 10 tanques iguais na mesa, né? Imagino que tenha regras para montar o exército. Boa intuição. Não pode mesmo, não. Existem limites justamente para ter variedade e um certo equilíbrio. E quais são os principais? Na 10ª edição, que é a atual, as regras básicas são, no máximo, um personagem Epic Hero, tipo os heróis famosos com nome e sobrenome. Ah, os figurões. Isso. Precisa ter pelo menos um character, que são os líderes em geral. E aí vem o limite de cópias. No máximo 3 unidades idênticas. 3 iguais, ok. E tem uma exceçãozinha. Se a unidade tiver a palavra-chave Battle Line, que geralmente são as tropas básicas, a infantaria comum, aí pode ter até 6 unidades iguais. Entendi. Para garantir que tenha a tropa de linha, né? Exatamente. Essas regras evitam aqueles exércitos muito repetitivos ou que abusam de uma unidade muito forte. Clareou. E onde eu acho todas essas regras da minha facção, o custo em pontos de cada coisa, as habilidades? Aí entra o famoso Codex. Cada exército tem o seu. Pensa nele como um manual de instruções completo da sua turma. O livrão sagrado da facção. Basicamente, lá tem as regras gerais do exército, uma regra especial de destacamento que dá um bônus temático, os estratagemas, que são ações especiais no jogo, melhorias para equipar nos seus personagens e, o mais importante talvez, as fichas de cada unidade, as datasheets. E onde eu acesso isso? É fácil de achar? O site oficial, Warhammer Community, tem muita coisa gratuita. As regras básicas do jogo, índices com as fichas de várias facções para começar. Ah, bom saber. Os códex completos, com tudo detalhado, aí são vendidos. E um detalhe importante, quase tudo é em inglês, viu? Então talvez uma ferramenta de tradução ajude no começo. Ok, anotado. Inglês e códex. Mas organizar isso tudo, unidades, pontos, equipamentos, parece que dá trabalho.
Tem alguma ferramenta para facilitar? Tem, e é uma mão na roda. A lista do exército pronta se chama Army Roster. Dá para fazer no papel, claro, mas o aplicativo oficial do Warhammer 40K é excelente. Ah, tem app? Sim, e a versão gratuita já quebra um galho enorme para começar. Você escolhe a facção, o limite de pontos, ele já mostra as regras do destacamento, aí você vai adicionando as unidades, os equipamentos delas, o War Gear, e o app calcula os pontos sozinho. Super prático. Perfeito, isso ajuda muito. E já que você falou das datasheets, o que tem lá de mais essencial? Antes, só para confirmar, modelo é uma miniatura, unidade é o grupo, né? Exato. Modelo é o boneco individual. Unidade é o esquadrão, o grupo que age junto. Certo. E na ficha, na datasheet, quais os status que um iniciante precisa sacar logo de cara? Olha, para começar, foca nos 4 ou 5. M, Movement, que é a velocidade. T, Toughness, a resistência a dano. SV, Save, que é a armadura básica. E W, Wounds, que é a vida de cada modelo. MTSVW. Movimento, resistência, defesa, vida. Isso. Entendendo esses, você já tem uma boa ideia de como a unidade se comporta. Se corre muito, se aguenta pancada, se defende bem. Depois tem outros, como liderança L, controle de objetivo OC e, claro, as habilidades e palavra-chave. Essas últimas, as keywords, são bem importantes para regras e combos, mas esses 4 são o básico da sobrevivência e mobilidade. Entendi. Já dá um norte legal. Mas, sendo realista, as miniaturas físicas são um investimento, né? Tem alguma forma de jogar sem elas, pelo menos para experimentar, assim? Tem sim, com certeza. E é uma alternativa super popular hoje em dia. O Tabletop Simulator. Ah, já ouvi falar. É um jogo de PC? Isso, é um jogo pago, mas você paga uma vez só. Ele simula uma mesa de jogo virtual. E a comunidade cria módulos para tudo quanto é jogo de tabuleiro, incluindo o 40K. Que demais! É uma ferramenta bem completa. Dá para montar os exércitos, jogar partidas online, tudo sem precisar comprar as miniaturas físicas logo de cara. Ótimo para testar facções ou jogar com amigos que moram longe. Excelente saber disso. Uma opção digital faz toda a diferença para começar. Então, resumindo a jornada inicial, define o tamanho da partida em pontos, começar pequeno é bom. Escolhe uma facção que te atraia, pelo visual ou pela história. A regra do legal. Usa o Codex e um Light para montar a lista, respeitando os limites de unidades iguais, de heróis. Dá uma olhada nos status principais das unidades. Movimento, resistência, defesa, vida. E, se quiser, tem o Tabletop Simulator para testar tudo no digital. Exatamente esse o caminho. E aí, né, com essa lista pronta, seja no papel, no app ou montada virtualmente, vem a próxima pergunta. A pergunta natural, eu acho. Que seria? Como essas peças todas funcionam juntas na mesa? Como elas se movem de verdade? Como elas lutam? Como conquistam os objetivos? O que acontece num turno de jogo? Ah, as regras do jogo em si. Isso. Isso nos leva direto para a necessidade de entender as regras centrais do Warhammer 40K. Geralmente a gente encontra isso no Core Book, o livro de regras básicas, ou nas versões simplificadas online. A lista é o elenco, né? Mas ainda falta entender o roteiro da peça.